Olá, boa noite. Está no ar o Redação TV desta terça-feira, 4 de agosto. Uma ação civil movida pelo Ministério Público Federal pediu a suspensão do aumento da mistura de etanol à gasolina, que subiu para 32% desde o último fim de semana. O MP argumenta que, com a margem de tolerância autorizada pelo Conselho Nacional de Política Energética, a concentração poderia chegar a 34% de etanol na gasolina, e essa quantidade não foi submetida aos testes técnicos. Entidades ligadas ao setor de combustíveis manifestaram preocupação com os possíveis impactos nos automóveis, como alterações no desempenho e na durabilidade de componentes. Está longe de ser raridade. Veículos apresentando falhas são, na verdade, os que mais chegam às oficinas. Com 50 anos de experiência, o Antônio garante que o combustível adulterado é um dos principais vilões. Mas a própria mistura autorizada do etanol anidro à gasolina complica o funcionamento de veículos, em especial os mais antigos. Imagina sair de fábrica um carro que foi projetado só para gasolina, e aí ele recebe 30 e poucos por cento de álcool. E aí é aquilo, é uma dor de cabeça, né? E pega mal, e falha, e trabalha com excesso de combustível. Então tem muitos carros que chegam aqui no guincho, que pifaram na rua numa viagem, e a gente vai fazer essa revisão no carro, e o problema todo é só o combustível adulterado. Desde sábado, o percentual de etanol anidro misturado à gasolina aumentou no Brasil. Passou de 30% para 32%. A medida é temporária, vale por 180 dias. O objetivo do Conselho Nacional de Política Energética é reduzir a dependência da gasolina importada, que hoje representa 10% do montante. Isso por conta do impacto nos preços dos combustíveis fósseis com a guerra no Oriente Médio. A pesquisadora do Departamento de Engenharia Química da URGS garante que, na prática, a mudança é pouca para o consumidor, inclusive porque esses 2 pontos percentuais, em tese, aumentam o consumo, já que o etanol tem menos potência energética do que a gasolina. Pode reduzir um pouquinho o preço, mas, por outro lado, eu vou ter que aumentar, né, o consumo desse combustível, então vou ter que abastecer mais. Mas vejam que não é tanto assim, porque é pouco. Que a gente tem que lembrar que já tinha 30% de etanol. Agora aumentou 2 pontos percentuais. Então, os problemas decorrentes desse aumento, eles já, na verdade, existiam, né? Então, talvez eles sejam pouco notados por quem tem ainda carros que são mais antigos ou carros importados, né, que não tem esse motor adaptado ao etanol misturado à gasolina. A pesquisadora ressalta que os combustíveis renováveis são sempre melhores para o meio ambiente, mas essas mudanças têm sido analisadas considerando também os fatores econômicos. Porque as pessoas estão preocupadas com seu patrimônio, mas se a gente coloca numa balança, eu vejo que nós temos, né, mais positivo do que negativo. Claro que se fosse um aumento muito grande, uma variação, digamos, 10 pontos percentuais de uma vez, isso teria realmente que... E já foram feitos estudos, né, para fazer esse aumento, mas aí sim, né, a gente teria que verificar os impactos e aí eu acredito que seriam mais significativos. O empreendedorismo tem sido uma ferramenta essencial para a reconstrução da vida de mulheres refugiadas no Rio Grande do Sul. Através de uma parceria entre o Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados e o apoio da Agência da ONU para Refugiados, haitianas se qualificam para gerar renda através de talentos que elas já têm. E a gastronomia tem ganhado papel de destaque. Cada uma delas já tinha uma habilidade, trabalhavam com essa habilidade e já tinham projetos. É a partir daí que a mentoria funciona. O objetivo é potencializar esses conhecimentos, acrescentar outros e facilitar o planejamento de cada negócio. A grande maioria delas é mãe solo e é a principal responsável pelo sustento das suas famílias. Então,
para além de ter as crianças em casa que elas precisam cuidar, então isso às vezes impossibilita elas de entrarem no mercado de trabalho formal, né? Então a ideia é que a gente possa fomentar o empreendedorismo também nessa comunidade. Esses projetos ajudam não só em capacitar mulheres para aprender como desenvolver os seus negócios, terem mais conhecimento sobre educação financeira, mas também é uma forma de se integrar e conhecer a população brasileira, poder nessas trocas e no desenvolvimento dos seus próprios negócios, fortalecer sua integração e ter mais conhecimento aqui no Brasil. Além das aulas, as alunas que já tinham um planejamento mais avançado para o negócio receberam um capital semente no valor de R$3.000. Nesta segunda edição, 19 mulheres haitianas participaram do curso, como é o caso da Megane, uma boleira de mão cheia que aprendeu coisas importantes durante a mentoria. Antes eu não tinha cartão de visita, eu não sabia separar gasto pessoal e gasto do negócio, eu sempre boto tudo junto, mas agora eu dá uma melhoria. Meu plano era para abrir um restaurante tipicamente haitiana, mas pelo curso, o meu desejo agora é só para trabalhar numa parte. Não vou abrir mais um restaurante, vou trabalhar de uma parte. A haitiana com o coração gaúcho, a Yasmed usa os dotes culinários para reverenciar a cultura e os sabores do seu país. Com a mentoria do Refugiadas Empreendedoras, ela recalculou suas metas e agora está focada em uma produção caseira. Eu fiquei curioso e fui conferir de perto as comidinhas que ela faz para vender. Bom, e agora chegou o momento da gente conhecer um pouco mais a fundo essa produção da Yasmed. Eu vou perguntar para ela, pedir que ela nos explique o que é cada um desses quitutes que ela preparou. Aqui é cupcake, foi feito com a base de farinha e geleia, com a base de maracuja e abacaxi. E esse é donut, mas no meu país, na minha terra nativa, é coquiol. E esse aqui é mimosa, e esse é bolinho. Esse é de brasileiro, não é na nossa culinária, mas a nossa culinária é bem diferente. E esse é pastel, com a base de farinha e pastel de frango. O trabalho com comida é coisa de família, e a Yasmed é autodidata. As mimosas, por exemplo, que são esses biscoitinhos salgados, secos e super crocantes, ela aprendeu a fazer com vídeos na internet. Já a geleia de abacaxi e maracujá tem alguns segredinhos que ela não revela. Tem que ter paciência, na verdade, tem que ter paciência, porque eu passei quase 3 dias para fazer essa produção. E tem açúcar, sal, tem gengibre, canela e muito mais. E eu botei Natasha também é um rum, para ficar com sabor deliciosa e algum segredo a mais que eu não posso contar. Bem, e depois que eu experimentei, eu entendi por que ela não conta esse segredo. O calor fora de época que predomina no estado está com os dias contados. A semana vai terminar com o retorno do frio devido à chegada de uma frente fria. Mas, enquanto isso, se mantém a previsão de temperaturas altas para esse período do ano e de pancadas de chuva irregulares. Vamos ao mapa. Uma massa de ar quente e úmida está sobre o território gaúcho, provocando instabilidade. Há risco de temporais no sul e em toda a faixa oeste e no norte. Na região metropolitana, no centro e na serra, as precipitações devem ser mais fracas. As temperaturas se mantêm amenas. Variação entre 18 e 26 graus em Porto Alegre, mínima de 14 e máxima de 24 em Caxias do Sul. Os termômetros vão dos 16 aos 21 graus em Bagé. Foi
Foi anunciado hoje o nome da patrona da Feira do Livro de Porto Alegre deste ano. A escritora e educadora Heloísa Pires Lima é gaúcha e mora em São Paulo desde a infância. Porto Alegre. Emocionada. A escritora, educadora e antropóloga Heloísa Pires Lima foi anunciada hoje a patrona da 72ª Feira do Livro de Porto Alegre. É uma manhã iluminada, né? Pelo menos para mim. Eu trago um sol dentro de mim, assim. Hoje é o dia, eu acho que mais inesquecível, né? Essa troca de bastões foi entre patronas e Marta Medeiros deixou as melhores aspirações para a sucessora. Desejar a ela que ela aproveite esse privilégio que a gente tem de estar diariamente junto com os leitores e que ela consiga fomentar cada vez mais a leitura aqui no estado e formar novos amantes do livro. A Heloísa deixou o Rio Grande do Sul com 9 anos de idade para morar com os pais em São Paulo. Eu sempre vim muito para cá, né? Com vó, com vô, com primos, né? Eu sempre vim aqui, né? Então lá que eu acabei crescendo e tal, mas imagina, o Sul é uma referência de coração. Pois a Câmara Rio-Grandense do Livro homenageia uma mulher e sua ancestralidade. A Heloísa, pesquisadora e educadora, lançou o primeiro livro infanto-juvenil há 28 anos, e são mais de 30 obras. Ela sentiu falta, ouviu inadequações na forma de tratar os personagens. Eu sempre busquei muito a diversidade na prática, né? Se a origem continental europeia nos livros ela é linda, maravilhosa, cadê as outras? Tá faltando o mundo aí, né? Eu sempre brinco assim, né? Se a literatura é uma janela para o mundo, tá faltando o mundo aí, né? O Histórias da Preta, por exemplo, que é lá de 98, ele está conversando com o Jorge Amado. Porque Jorge Amado tem um tipo de infância negra, né? Mas eu falei assim, não é a minha. A minha tá no frio, né? Tem o Guaíba, tem todas as histórias que são daqui, né, mesmo. Então é uma resposta muito singular. Nada melhor do que ter uma patrona das séries iniciais que esteja trabalhando na questão da literatura infantil, da diversidade, porque é isso que a feira representa para nós, é a diversidade. Não adianta aquela leitura para alguns e para outros não. A feira é de todos, a leitura é de todos. De 30 de outubro a 15 de novembro, a Praça da Alfândega volta a receber a mais antiga feira do livro do país em edições seguidas. A programação com oficinas e encontros com os autores já tem pelo menos 16 autores internacionais, 36 de outros estados e pelo menos 15 inéditos confirmados. O Stefano Wolff, a Cidinha da Silva, a Ana Maria Machado, a Neige Sinot, que é uma autora francesa de grande sucesso atualmente no Brasil e na França. Muita coisa ainda no ar, nomes incríveis para confirmar a presença. É tudo eu digo que é uma colcha de retalhos que a gente vai costurando, vai organizando. As agendas dos autores, principalmente os mais renomados, é bem complicada. Mas estamos trabalhando e vai ser com certeza uma belíssima feira. E a TVE vai estar lá, como sempre, acompanhando toda essa programação. E nós encerramos com Samuca do Acordeon, que estará ao lado do violonista Matias Sete Cordas e do trompetista Bruno Silva no Projeto Évora. Vai ser na quarta-feira, ao 12h30, no Teatro Oficina Olga Reverbel, em Porto Alegre. A entrada é gratuita. Nós voltamos amanhã às 6 horas. Uma boa noite. Até lá.